minhas promessas não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar. Na mensagem de hoje, vamos conversar sobre algo importante e devemos ser sinceros com respeito à situação dos discípulos de Cristo. Os cristãos enfrentam dificuldades, têm sofrimentos, até vai contra alguns tipos de pregadores que dizem que uma vez que se converteu a Cristo, não há sofrimento nenhum. Mas nós sabemos que é verdade. Na primeira carta aos Tessalonicenses, nós podemos observar que na segunda viagem do apóstolo Paulo, ele foi impedido por Deus a sair da Ásia Menor, ele estava na Ásia Menor, e levar o evangelho à Europa. Começando na província da Macedônia, pregou primeiro em Filipos, nós encontramos isso em Atos 16, né? Pregou lá em Filipos, sabe que houve perseguição, mas também houve sucesso na pregação dele. Depois passou por Anfípolis e Polônia, para chegar até Tessalônica. Atos 17, a partir do versículo 1, conhecemos também um pouco desta história. Permaneceu pouco tempo, provavelmente menos de um mês, em Tessalônica, por causa da perseguição. Nós sabemos isso na história. A perseguição era feroz, né? Então ele ficou pouco tempo por causa da perseguição pelos judeus. Lembra que os judeus já estavam impedindo que pregasse o evangelho puro. Eles não queriam isso porque estava incomodando eles, né? Mesmo depois da morte de Cristo, né? Já tiraram Jesus de cena, mas continuaram perseguindo os discípulos de Cristo. Nós podemos observar isso, né? Paulo continuou sua viagem para Bereia e Atenas. Atos 17, a partir do versículo 10, encontramos essa história, esse relato, né, na vida do apóstolo Paulo. Isso nos ajuda bastante a compreender que a perseguição até então ainda estava atrás do apóstolo Paulo e os seus companheiros, né? Não querendo deixar, né, os novos cristãos, os irmãos recém-convertidos da Macedônia, né, desamparado porque ficava o alvo fácil para os perseguidores da igreja continuar perseguindo, né? Em nome de Deus, lembra disso. Em nome de Deus estavam perseguindo os filhos de Deus. Paulo pediu que Silas e Timóteo ficassem com eles enquanto ele continuou sua viagem para a Grécia. Ele esperou estes companheiros em Atenas, né? Nós podemos observar essa história, mas quando demoraram a chegar, Paulo ficou preocupado. Ele continuou sua viagem até Corinto. Atos 18, do versículo 1 ao 5, você vai encontrar parte dessa história, né? Desses relatos, que é muito importante, onde Silas e Timóteo alcançaram, e a comparação destes fatos, né, que Paulo estava observando, com um comentário de Paulo em 1 Tessalônica, nos permite determinar de onde Paulo provavelmente enviou a primeira epístola por eles. Observe bem que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 6. Ele fala: agora, porém, com o regresso de Timóteo, vindo do vosso meio, trazendo-nos boas notícias da vossa fé e do vosso amor, né? 1 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 6, esta epístola foi escrita provavelmente nos anos 50 depois de Cristo. Então não é muito tempo depois da volta de Cristo. Então, calculando mais ou menos 33 até os anos 50, então vai dar uns 17 anos, mais ou menos, né? Paulo está escrevendo essa carta já tentando saber notícia e dando notícia para nós, ajudando a gente saber um pouco dessa primeira carta a esses novos irmãos que já estavam também começando o seu sofrimento em meio à conversão a Cristo, né? Isso nos ajuda nessa resposta. A primeira carta, ou essa primeira carta aos Tessalonicenses, apresenta então orientações, né, apostólicas, vindo do apóstolo Paulo, a uma igreja nova,
por um lado, revela a alegria de Paulo pelo crescimento e determinação destes novos irmãos. Você pode ver um pouquinho desse relato no capítulo 3 da primeira carta, versículo 9. Então, Paulo sente uma alegria porque eles estavam crescendo mediante estas provações, esses desafios que vêm para todos nós na vida cristã, né? Na oração inicial de Paulo, nós podemos observar nesta carta, ele faz elogio à firmeza, à dedicação desses evangelistas, né, dessa dedicação deles, né, com respeito ao evangelho de Cristo. E ele fala, com efeito, vós tornastes imitadores nossos, né, os evangelistas, e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que, em meio a muitas tribulações, com alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Você pode ver esse relato do versículo 6 ao 8 ainda dessa primeira carta. Ele faz uma afirmação que no meio dessa perseguição eles tiveram um crescimento espiritual. Ganharam mais conhecimento da mensagem do Evangelho, estavam praticando, porque Paulo citou aqui que eles tornaram modelos para outros lugares. Ele cita 2 lugares aqui, Macedônia e Acaia, né? A tal ponto, né, de não precisar acrescentar coisa alguma. Que bom se os novos discípulos de Jesus também, todos nós, pudéssemos estar praticando a palavra pura para ser modelo para outros, para ser exemplo para outros. Em meio a nossos desafios, o nosso crescimento espiritual, mas mostrar crescimento espiritual. Não crescimento em coisas erradas, doutrinas erradas, mas crescimento espiritual individualmente e coletivamente. Isso seria muito bom nos nossos dias de hoje, se pudéssemos estar seguindo desta forma, né? Que Deus nos abençoe para que a gente possa realmente ter esses bons exemplos dos primeiros discípulos em meios a muitas perseguições, desafios. Uma coisa que eu sempre falo nas mensagens, nós temos que agradecer muito a Deus, porque nós temos um privilégio muito grande de, no nosso país, Brasil, não ter esse tipo de perseguição, onde querem tirar a nossa própria vida por causa da religião. Graças a Deus, né, Ele tem nos ajudado muito nesse ponto. Falta da nossa parte levar a sério a famosa, a chamada religião, a que religa o homem a Deus, porque o homem, o pecado fez com que ele desligasse da presença de Deus. Primeiro, nós podemos observar que ele pensava sobre esses novos irmãos como uma mãe, né, cuida carinhosamente, né, do seu bebê ou do seu filho. No versículo 7 ele diz dessa forma. Então Paulo está pensando como um verdadeiro pai, uma verdadeira mãe espiritual, como cuida do seu bebê. É muito rico estas coisas, né, para a gente poder observar. Segundo ponto, ele está instruindo e admoestando como um pai faria para educar o seu filho. Nós podemos observar isso no capítulo 2, versículo 11 dessa primeira carta. E em terceiro ponto, né, nós podemos ver por outro lado, o próprio Paulo carecia do contato com eles, sentindo-se como criança separada do pai. Então, imagina, como um pai educa o filho no caminho do Senhor. E por outro lado, como um pai gostaria muito de ter notícias do filho, saber como ele está espiritualmente. É algo muito lindo isso, de um apóstolo que enfrentou todas as suas dificuldades, todos os seus desafios
quando ele tomou a decisão de se converter a Cristo. Mas a sua decisão trouxe crescimento. Esse crescimento espiritual na vida de outras pessoas, dos quais nós estamos incluídos, porque nós usamos muitas cartas do apóstolo nas nossas mensagens, no nosso crescimento. Ele instruiu como devemos fazer as nossas ofertas, como devemos participar da Santa Ceia, estava instruindo a igreja, e a igreja que pertence ao Senhor deve praticar estes ensinos. Então nós usamos isso até hoje. Mas ele, como um pai, nem imaginava que depois de vários séculos estaríamos hoje, eu e você, olhando para a mesma fonte segura que é a mensagem do Senhor, que veio desse apóstolo, tanto quanto os outros apóstolos, os santos, apóstolos escolhidos por Deus para espalhar a mensagem do Evangelho. Então, como um pai educa o filho para que ele pudesse andar no caminho, por outro lado, esse pai também quer saber como está andando os filhos que estão em outro lugar. Não é falta de vontade do apóstolo. Nós podemos observar que algumas vezes ele se sentia impedido de ir de um lugar para o outro, e mais tarde na sua vida ele acabou não indo porque ficou preso em Roma e ali até a sua morte. Nós percebemos isso, Primeiro capítulo contém a oração de Paulo em gratidão pelo progresso destes irmãos. Orando a Deus, agradecendo o progresso destes novos irmãos. Uma coisa importante, nós precisamos fazer também, orar pelo crescimento dos nossos irmãos. A oração uns pelos outros é muito gratificante a Deus. Segundo ponto, segundo e terceiro, capítulo, lembra os Tessalonicenses da preocupação de Paulo e seus cooperadores pelo bem-estar espiritual deles. A preocupação daquele que ensina é o bem espiritual daqueles que estão aprendendo. Continuar dando bom alimento. E de onde vem o bom alimento? O alimento é aquele que Deus deu. Aquele é o maná que desceu do céu. Não o maná lá no deserto, mas o maná da palavra pura que traz o alimento espiritual. Capítulo 2 e 3, faz essa lembrança. Capítulo 4 e 5 dessa primeira carta apresenta as respostas de Paulo a alguns dúvidas e encerram com dicas práticas sobre o procedimento do servo do Senhor. É muito bonito isso. O livro de 1 Tessalonicenses é uma instrução útil para o cristão de todas as épocas, todos os níveis de maturidade espiritual. Quando você tiver um tempo, pega a sua Bíblia, pega a primeira carta, só 5 capítulos, leia inteiro para você ver como é maravilhoso, como traz uma gratificação e um incentivo muito grande a gente permanecer nesse caminho, que é o caminho que conduz para a vida eterna. Esse é o propósito dos apóstolos e principalmente nesse livro de Paulo. Esse pregador incansável, esse pregador que enxergou com os olhos físicos algo espiritual e quer fazer com que todos nós também possamos enxergar e caminhar nesse caminho. E qual o caminho? Jesus Cristo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus nos abençoe a manter firme essa bandeira do Evangelho puro em nossas vidas e na vida de todos. Que Deus nos abençoe.